Quando alguém faz algo com você, você guarda uma mácula. Esse algo que nos fazem causa um ferimento, um machucado. Esse machucado, ele não é feito só na nossa carne, não é só uma memória armazenada no nosso campo mental, no nosso corpo mental. É um machucado também no nosso campo energético. Toda vez que alguém fala algo que te fere, toda vez que alguém faz algo que te machuca, não só física, mental ou emocionalmente, isso causa fraturas no seu campo etéreo, no seu corpo espiritual. Você sabe perdoar? De verdade, verdadeira mesmo, lá do coração? Ou você ainda tem dificuldade para perdoar? Coloca aí, sim, consigo? Não, tenho dificuldade? Coloca aí. Quero saber de vocês. Quem aqui consegue perdoar? Sabe perdoar de verdade, perdoar do coração? Coloca sim ou não. Quero saber de vocês, para que a gente possa de verdade construir esse bate-papo. E esse bate-papo vem desse lugar de um perdão verdadeiro, não só aquele da boca para fora. Aquele que a gente fala, tá perdoado, mas dentro tá aqui, ó, cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de ressentimento. O perdão é um elemento que nós temos que ter essa habilidade, né, de perdoar. Já falava até na Bíblia cristã, 70 vezes 7, perdoa o teu irmão. O Cristo próprio falava sobre isso, né? De perdoar 70 vezes 7 aqueles que nos têm ofendido e ferido. Uau, é muito difícil perdoar, mas por que será que todas as tradições religiosas ao redor do mundo inteiro falam do perdão e dão tanta importância para o tal do perdão? Por que será? Por que perdoar 70 vezes 7? Por que não guardar rancor, raiva, ressentimento? Por que perdoar? Né? Por que perdoar? Né? O perdão é uma coisa que, dependendo do nível com o qual as pessoas nos feriu, como qualquer machucado, precisa de um tempo para cicatrizar. A lei do tempo, ela é operante, imperativa no perdão. No entanto, como a lei do próprio processo de evolução, a lei do trabalho, onde nada está parado, tudo está em movimento, tudo está em evolução, aquilo que você mais pratica, quanto mais você pratica algo, melhor você vai ficando naquilo. E melhor você vai ficando em perdoar e não guardar mágoa e rancor dentro de você, dentro do seu sistema. Então, sim, a lei do tempo é imperativa dentro do perdão. É uma coisa que, como uma ferida, precisa de tempo para se cicatrizar. No entanto, é importante observarmos que existe a lei do trabalho, onde tudo está em evolução, tudo está em constante transformação. E quanto mais você pratica algo, melhor você vai ficando naquilo. Então, esse tempo para cicatrizar uma mágoa, um rancor, um ressentimento vai diminuindo conforme você vai perdoando e praticando o perdão. Mas o principal ponto que eu gostaria de colocar aqui sobre a questão da importância do perdão e por que o tal do perdão está presente no hinduísmo, no shintoísmo, no taoísmo, no budismo, é, no sufismo, no zoroatrismo, no judaísmo, no cristianismo, no catolicismo, está em todas as religiões como um ponto central e muito importante das virtudes humanas. Por que será que o perdão é uma das essências em todas as tradições, religiões e nos diferentes cantos do globo terrestre, nas mais diversificadas eras, tradições, tribos, etnias, raças? Por que será? Por que será? Né? E eu digo para você o porquê. Quando alguém faz algo com você, você guarda uma mácula. Esse algo que nos fazem causa um ferimento, um machucado. Esse machucado, ele não é feito só na nossa carne,
Não é só uma memória armazenada no nosso campo mental, no nosso corpo mental. É um machucado também no nosso campo energético. Toda vez que alguém fala algo que te fere, toda vez que alguém faz algo que te machuca, não só física, mental ou emocionalmente, isso causa fraturas no seu campo etéreo, no seu corpo espiritual, no seu espírito, na sua alma. Toda experiência negativa, toda experiência ruim causa uma fratura, uma quebra de um fragmento da sua alma. Então, quando alguém te fere, seja com palavras, seja com agressões físicas, seja com algum tipo de abuso emocional, aquilo não fere só a sua memória. Aquilo não fica como algo só armazenado na sua mente. Isso fica armazenado no seu corpo físico, na forma de tensões. Pois é, na forma de tensões físicas no corpo. É, isso mesmo. E também fica armazenado, sabe aonde mais? Na forma de fraturas na sua alma. Então, quando esses ferimentos são armazenados no nosso corpo, na nossa mente e no nosso espírito, no nosso corpo mental, emocional e espiritual, aquilo cria bloqueios para que a energia e a vida circule dentro de nós com mais graça, leveza e expansão. Esse bloqueio, ele impede a energia, o prana, o chi, o ki, o nishama, de circular pelo seu corpo para curar, estabilizar, trazer equilíbrio, fazer evoluir, fazer crescer. Seu corpo, sua mente, seu espírito entra num estado de tensão, quase como no nosso equivalente ao sistema nervoso autônomo central, no modo simpático, onde você fica no modo de luta ou fuga. E no modo de luta ou fuga não há progresso, não há evolução, não há vida, só há sobrevivência, proteção, lutar ou fugir de um perigo. E aonde você está no estado de tensão, de dor, de fuga, de luta, não há espaço para crescimento, não há espaço para espiritualidade, não há espaço para energia, não há espaço para consciência, não há espaço para evolução, não há espaço para expansão, não há espaço para o despertar, não há espaço, porque você só quer sobreviver, você só quer se proteger. Você está na sobrevivência, você não está na criação. Então, quando alguém nos fere de alguma forma, ele está, de certa forma, quase que não só mental e emocional, mas energeticamente criando um gancho energético que impede o nosso crescimento e a nossa evolução. E aí existe esse milindre do ego, que é um milindre, é um mimimi do ego, que leva tudo para o lado pessoal e que ele tem essa crença, essa consciência de que, veja bem, fulano fez isso contra mim. Eu não vou perdoar ele. Eu quero que ele morra. Eu vou guardar esse rancor, essa raiva, porque ele não merece o meu perdão. Ele não merece o meu perdão, ele não merece nada meu. Por isso que eu vou guardar todo esse rancor, todo esse ressentimento, toda essa raiva dessa pessoa dentro de mim. Isso é o seu ego. O seu ego, ele é inteligente até certo ponto, mas muitas vezes ele é mimado, ferido e milindrado, cheio de mimimi. Leva tudo pro lado pessoal. E aí ele acha que guardando rancor, ressentimento, ele tá ferindo o outro. Só que o que está acontecendo é que o outro já te feriu e você decidiu guardar esse ferimento e continuar coçando a ferida.
Você sabe, né? Quando você se machuca, se você ficar ali coçando a ferida, aquilo nunca vai cicatrizar, vai continuar saindo a casca da ferida, vai continuar saindo pus, vai continuar saindo machucado. O rancor e o ressentimento é exatamente isso, é você coçando a ferida sem deixar que ela feche. Então, numa certa extensão, você está sendo ferido duas vezes. Ferido por uma influência externa de alguém que veio e te feriu e se autoferindo, mantendo aquilo dentro de você. Eu costumo dizer, né, que guardar rancor é como se você tomasse veneno esperando que aquele que te feriu morresse. Mas não faz sentido, né? Você pegar um veneno e tomar esperando que o outro morra. Mas o ego, ele é meio assim, sabe? Ele acha que se você guarda o rancor do fulano, você está afetando o outro. Você está ferindo o outro. Mas muitas vezes, percebe? Alguém já passou por uma situação assim? Na escola. Um exemplo meu. Mas você pode extrapolar para várias situações. Na escola, certa vez, eu tomei um tapa na cara de uma menina. De brincadeira. Mas ela me deu um tapão na cara. Perceba, ela me feriu, ela me deu um tapa. Aquilo não foi só um tapa que doeu, mas feriu meu orgulho. Depois de algum tempo, tipo naqueles encontros de grupos de escola, depois de todo mundo adulto, eu lembrava desse tapa. E eu fui falar, e aí, fulana, tudo bem com você? Não sei o quê. Eu já não guardava rancor, mas eu lembrava bem do tapa. E eu falei para ela, e aí, fulana, tudo bem com você? Não sei o que, como é que tá a vida? Ah, tudo bem, me abraçou, não sei o que, começamos a conversar, blá, blá, blá. E aí o papo vai, papo vem. Aí eu falo, pois é, eu tô traumatizada até hoje, tá? Ela, do quê? Não lembra aquele tapão que tu deu na minha cara? Menino, eu te dei um tapa na cara? Deu. Nossa, eu não me lembro, jura? Deu. Aí tinha um outro colega, pois é, deu. Caramba, eu não lembrava disso. Pois é, né? Quem bate, esquece, mas quem apanha, nunca esquece. Perceba, com isso, com certeza você já passou por alguma situação, alguém falou alguma coisa que te feriu, tu guardou aquilo, ficou com aquela mágoa, com aquele rancor, mas a pessoa seguiu a vida dela, esqueceu daquilo ali. Esqueceu completamente. Quem já passou por algo parecido? Fala aqui, sim ou não, quero saber de vocês. Eu tenho certeza que você já deve ter se deparado com uma experiência como essa, aonde alguém te feriu, você guardou e lembrava daquilo, comentou com a pessoa ou em alguma situação, sei lá, percebeu que aquela pessoa nem lembrava que aquilo que ela falou ou fez aconteceu enquanto você lembrava daquilo. Eu tenho certeza. E talvez isso tenha acontecido até contrário. Você tenha feito algo contra alguém que a pessoa guardou, lembrava, mas você esqueceu completamente. Por que eu tô falando isso? Quem fere, gente, segue a vida. Por que eu tô falando isso? Porque você guarda o tal do rancor esperando que o outro seja afetado, como se você tomasse o veneno na esperança do outro morrer, mas o outro que te feriu segue a vida, nem lembra que te feriu enquanto você tá ali, remoendo essa merda. E o outro segue a vida e tu tá achando lá, teu ego milindrado tá achando, aí eu vou guardar ressentimento, eu vou guardar raiva, rancor do fulano, do ciclano, porque eu quero que ele morra, eu quero que ele sofra pelo que ele fez comigo. E ele nem lembra, desculpa o termo, ele tá foda-se, ele tá cagando pro que aconteceu com você, ele nem lembra que fez isso com você. Entende? Como é ilógico, como é irracional tentar guardar rancor esperando que o outro sofra porque você não perdoou ele. Ele nem sabe se você tá com rancor, raiva dele, se você perdoou ou não perdoou ele. Faz sentido isso que eu tô falando? Como é ilógico esse milindre do ego de guardar essas merda dentro da gente na tentativa de ferir o outro quando o outro tá seguindo a vida, não tá nem aí, e você no final, a pessoa te feriu, seguiu a vida e você tá se ferindo, se autoflagelando.
Então, vamos abrir a mente, gente. O rancor, a raiva, o ressentimento, ele causa um bloqueio energético, uma ferida no nosso corpo mental, no nosso corpo físico. Ele bloqueia o fluxo da vida de percorrer o nosso corpo. Ele nos prende, porque onde você coloca a sua atenção, você coloca a sua energia. E se você está guardando rancor, ressentimento, mesmo que de uma maneira velada, ou você está guardando um rancor, um ressentimento dentro de você e você não se lembra disso, mas está lá, você nunca perdoou a pessoa, você seguiu a vida, mas você nunca perdoou verdadeiramente e ainda está aquilo lá guardado. Sabe o que está acontecendo? Você está depositando energia em emoções de baixa vibração. Você está desperdiçando a sua energia. Porque você está canalizando sua energia para criar, para crescer, para evoluir, para fazer novas coisas, mas ainda tem muitas partes de sua energia, presta atenção, ainda tem muitas partes de sua energia depositadas em sentimentos de baixa vibração, como rancor, como ressentimento, como a raiva. Por isso que um dos primeiros passos na jornada como curador, como terapeuta, para que você realmente tenha poder de ajudar as pessoas na sua jornada de evolução, nós, como terapeutas, precisamos de verdade curar, liberar todo ressentimento, todo rancor, todo arrependimento e todo sentimento de rejeição e raiva. Por que isso? Na jornada de iniciação de um xamã, nós precisamos perdoar todos aqueles que nos feriram. Na jornada de iniciação dos mestres ascensionados, dos seres iluminados, nós precisamos liberar raiva, rancor, ressentimento, qualquer arrependimento e a rejeição. Nós costumamos falar dos 3 R's, né? Ressentimento, rancor e rejeição. Por quê? Por que nós temos que fazer isso na jornada? Na jornada dos ascensionados, dos seres de luz que trabalham a favor dos outros seres de luz, da jornada dos curadores. Por quê? A jornada dos magos, das bruxas. Por quê? Porque estas energias estão estagnadas no nosso chakra básico. Estão nos mantendo aterrados em energias de baixa vibração. E muito do nosso potencial de energia vital, muito do nosso potencial de energia de transformação, muito do nosso potencial de energia de cura está lá, sendo desperdiçado no rancor, no ressentimento e na rejeição. Então, se você não perdoar aqueles que te abandonaram, te rejeitaram, se você não perdoar aqueles que te feriram, se você não abandonar qualquer sentimento de culpa de coisas que você fez contra os outros também, porque aí você está ressentindo a si mesmo. Muito da sua energia vital de cocriação, de criação, fica sendo depositada, bloqueada e desperdiçada. E fica lá nos 3 primeiros centros de sobrevivência. O chakra raiz, o chakra sexual, o chakra do plexo solar. São eles que armazenam esses sentimentos de baixa vibração, como rancor, ressentimento, raiva, culpa, vergonha, e a lista vai. Então, se você não perdoa os outros, não perdoa a si mesmo, você está tirando o seu próprio poder. Está tirando o seu próprio poder. Por isso que todas as tradições, em todos os tempos, eras e nos diferentes cantos do globo terrestre, tem como elemento fundamental das virtudes humanas o perdão. Mas o verdadeiro perdão. O verdadeiro perdão. Porque esses sentimentos que ficam armazenados quando você não perdoa a si mesmo e não perdoa os outros, ficam ali estagnados, bloqueando seu potencial energético máximo. Então, seja você na jornada do avatar, da evolução, na jornada do avatar,
da espiritualidade, na jornada do avatar, do autoconhecimento, da libertação, da iluminação, da expansão da consciência, você está bloqueando muito da sua energia vital, se prendendo nesses ressentimentos, nesses milindres do ego. Certa vez eu fiz uma palestra de 3 horas só sobre o ego, onde eu falei sobre todos esses recursos do ego. Se eu pudesse resumir toda essa palestra para te responder, eu falaria que existem 2 impulsos naturais básicos na natureza, são leis universais: a atração ou a repulsão. Esse processo de atração e repulsão cria o que nós chamamos de processo de individualização. A individualização é o ego. Então, para que nós possamos nos entender como indivíduos, como pessoas, como seres individuais, nós precisamos do recurso do ego. Não estou aqui para demonizar o ego. O ego, tem um cara fascinante que ele fala, tem um livro chamado O Ego é o Inimigo. É um livro do Ryan Holiday. Muito bom, recomendo a leitura. Desculpa. Ele conta a trajetória, a história de sucesso de várias pessoas e a história de derrota, de derrocada, de degeneração de várias pessoas também. E ele fala em cada uma dessas histórias, desde Napoleão Bonaparte, que perdeu a guerra por conta de orgulho, até o Hitler, que também perdeu a guerra por conta de orgulho, até figuras, ícones que a gente conhece até hoje, que chegaram a falir e depois crescer. Então ele traz essa coisa de como o orgulho, tal do ego inflado, ele pode ser também a nossa derrota. O ego, ele é um elemento protetivo também. Ele é um elemento importante para nosso instinto de preservação, sobrevivência e proteção. Só que, por isso que a natureza usa desse recurso. O ego é um mecanismo protetivo, instintivo de proteção. Mas também o ego, ele, quando não treinado, ele vai inflando. Ele vai criando esse senso de superioridade, ele leva as coisas para o lado pessoal, ele leva tudo para si mesmo, ele acha que que o mundo gira em volta dele, então qualquer coisa que é falada, ele leva para o lado pessoal, ele se sente ferido, milindrado com isso. Então, nós, como você falou, não podemos nos livrar do ego, porque ele é um mecanismo protetivo, um mecanismo de sobrevivência. O que a gente pode fazer é educar o ego. É isso, educar. Tirar as asinhas do ego. Quando o teu ego começa a levar as coisas pro lado pessoal, ei, filhão, para aí. Para de palhaçada, para de mimimi, ô querido ego. Isso aí, a pessoa tá falando da boca para fora, não é para você, não. E se fosse, foda-se ela, não leva pro lado pessoal, não. Enfim, é um exercício constante. Mas voltando sobre o perdão, diante de tudo que eu falei para vocês, gente, faz sentido agora? Faz sentido o que eu falei sobre a questão da importância do perdoar? Estão todos conscientizados da importância de perdoar? E por que perdoar? Estão? Ficou claro? Porque quando você não perdoa, no final o que tu está fazendo é tirando o seu próprio poder, tua própria energia vital, sua própria força de transformação. Você está se prendendo em sentimentos de sobrevivência e impedindo com que a energia flua para os centros de criação, para que você saia da sobrevivência para a criação. Você guarda o rancor. Você guarda o rancor esperando que o outro morra. Você está tomando veneno esperando que o outro morra. Isso não faz sentido. Você não está ferindo ninguém. Eu não vou perdoar fulano porque ele me machucou, ele não merece o meu perdão, ele vai sofrer com o meu rancor. Não, quem está sofrendo é você. E quem está tirando o seu poder é você. Quem está coçando a ferida é você. Quem está se autoflagelando é você. E isso causa uma ruptura na sua alma, tensões no seu corpo físico e impactos na sua psique. Para liberar isso, para a energia fluir, para não obstruir o fluxo da vida, da evolução, do despertar, da iluminação, você não pode ficar preso nesses sentimentos terráqueos, nesses sentimentos humanos, densamente humanos. Sentimentos de baixa vibração, sentimentos que te prendem na escassez. Aí a minha pergunta para vocês é: como perdoar verdadeiramente? Alguém tem uma dica aqui? Alguém chuta? Como a gente pode
perdoar verdadeiramente? Comenta aqui. Se eu falar para você, feche os olhos agora e tente invocar aí, tente dar forma, tente sentir, tente descrever, tente entender como é o sentimento de perdão. Como é o sentimento do perdão? Como é que é sentir o perdão? Como é sentir o perdão para você? Como é que é esse sentimento do perdão? Com que outro sentimento ele se parece? Como ele se parece? Agora, vamos para o sentimento de gratidão. Como o sentimento de gratidão se parece? Você consegue sentir o sentimento de gratidão aí agora, só de imaginar nele? Talvez seja mais fácil, né? Sentir a gratidão, reconhecer a gratidão, perceber, sentir, compreender, entender e, quem sabe, até tentar descrever a gratidão. Mais fácil, né? O perdão é um sentimento um pouco mais confuso de tentar entender, sentir. Ele é meio abstrato, como toda emoção é abstrata, mas o perdão é ainda mais abstrato, ainda mais intangível, não é? Perdão é ainda mais abstrato, ainda mais intangível, não é? Pois é. O sentimento que nós podemos trazer mais próximo do verdadeiro perdão não é o perdão, mas sim o amor. O verdadeiro perdão, ele só é dado, mas o verdadeiro perdão, gente, de alma, que desbloqueia toda a mágoa, todo o rancor, todo o ressentimento, tudo é quando você consegue amar aquele que te feriu. E aí que tá a dificuldade de perdoar. Existe uma ferramenta que se chama Ho Oponopono. É uma ferramenta muito legal, né, as afirmações do Ho Oponopono para você perdoar. Sinto muito por qualquer memória de dor que eu tenha te causado. Me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sinto muito por qualquer ferimento que eu tenha te causado. Me perdoe. Sinto muito. Gratidão. Eu te amo. Só que você pode fazer isso com seu algoz e ficar repetindo direitinho lá como pede o mantra do Ho Oponopono. Só que se você não sentir cada palavra, aquilo vai ser da boca para fora. Ah, me perdoa pelo que eu fiz, está perdoado. Da boca para fora. Perceba também que perdoar não é dar as boas-vindas para essa pessoa de volta na sua vida. Por favor, tá? Não confunda. Perdoar é: isso é meu, isso é seu, eu te perdoo, eu te amo, sou grato pelo que você fez, isso me ensinou muita coisa sobre o ser humano, sobre mim mesmo, mas agora eu te libero para seguir a sua vida e me libero, me perdoando para seguir a minha vida. Você não precisa trazer essa pessoa que te feriu, que te machucou, você não precisa comprar ela para tua vida quando você perdoa. Não, não. Deixa ela seguir o curso dela. Deixa ela seguir a vida dela. Deixa lá.
Não precisa comprar ninguém para a sua vida, mas perdoa. Perdoa e deixa a pessoa ir embora. Outra forma de facilitar o perdão é encarar a vida como sagrada e entender que tudo acontece para nos fazer felizes ou para nos ensinar algo. Se alguém faz algo que nos fere ou nos entristece, aquilo nos ensinou algo sobre as pessoas, sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre nossas reações emocionais. E se aquilo nos ensinou sobre algo e nós tiramos um aprendizado disso, aquela pessoa que nos feriu, o nosso abusador, o nosso algoz, na verdade foi o nosso professor. Então, por exemplo, dentro da tradição taoísta, as pessoas que nos ferem, os nossos adversários, aqueles que abusam de nós, nós reverenciamos eles como nossos mestres, porque nos ensinaram algo. É um pensamento bem pra frentão, mas hoje eu consigo me mover para esse pensamento, reconhecendo que as pessoas que me feriram, hoje eu olho para elas e reconheço que elas foram grandes mestres na minha vida, me ensinaram muito sobre a vida, muito sobre mim mesmo, muito sobre as minhas reações emocionais, muito sobre como eu supero a mim mesmo, supero as minhas emoções. Então isso facilita. O Ho'oponopono, ele é incrível, mas existe uma ferramenta ainda mais poderosa para o perdão que se chama Radical Forgiveness. Só que ela é puxada. Puxada pra caramba. Pra caramba. E é dolorosa às vezes. O Radical Forgiveness, ou o perdão radical, ele fala sobre você se mover para um estado de compaixão e amor pelo seu algoz. Primeiro, se você tiver a oportunidade de conversar pessoalmente com essa pessoa que te feriu, você conversa, senão você, em meditação, você entra num diálogo com essa pessoa mentalmente. E você revive tudo aquilo que aquela pessoa te fez. E você revive aquilo como se você estivesse no seu sapato. Como se você estivesse ali sendo quem você é. E sentindo o que você sentiu com aquilo que te fizeram. E você revive tudo aquilo ali. E depois de você ter feito isso, você se move para o sapato do outro. E você começa a imaginar fazendo o que aquela pessoa fez contra você mesmo. E isso te coloca na perspectiva do outro. E aí, nessa perspectiva, você começa a compreender um pouco do porquê a pessoa fez aquilo com você. E aí vem a parte mais puxada. Reconhecer que aquilo era uma sombra dela e que essa sombra também existe em você e que você poderia fazer o mesmo com outra pessoa se você não tivesse o nível de evolução que você tem. Se reconhecendo nesse papel de estar num degrau da escada de evolução acima dessa pessoa, não sendo superior a ela, mas estando num ponto de evolução além do dela, você olha para essa pessoa como um animal ferido que fez aquilo porque não sabia o que estava fazendo. E nem sabia que iria causar o dano que causou. E aí você consegue se mover para um estado de maior compaixão, entendimento, compreensão e amor em relação a essa pessoa. Essa é uma técnica muito poderosa para o perdão. Mais poderosa até que o Ho'oponopono. Porque o Ho'oponopono, muitas vezes, as pessoas repetem o Ho'oponopono da boca para fora. É igual quando alguém chega e fala, me perdoa, por favor. Aí tu fala, eu te perdoo, mas falou só da boca para fora. O Ho'oponopono, se você fica repetindo o mantra, as afirmações do Ho'oponopono, sabe, no modo automático, sem incorporar os sentimentos de cada palavra e assinar significado para cada uma das palavras,
ele é como repetir qualquer mantra, qualquer frase, qualquer coisa sem significado. O Radical Forgiveness é um exercício mental guiado. Geralmente ele é intermediado por um terapeuta ou a própria pessoa faz com ela mesma, mas ela se transporta para a imagem dela sofrendo aquilo que fizeram com ela. E depois ela se transporta para a imagem do abusador. Se a gente está falando de coisas pequenas aqui, sei lá, alguém que deu uma fechada no trânsito, esse exercício ele é fácil de fazer. Mas se a gente vai falar de um estupro, por exemplo, nossa. E eu já vi intervenções com esse Radical Forgiveness quando eu estive em Dubai e estava no workshop lá e estava tendo esse workshop e uma pessoa estava fazendo esse trabalho do Radical Forgiveness com a turma. E uma pessoa se voluntariou para fazer a intervenção. E ela contou a história. Contou a história que foi vítima de um estupro. E foi pesadíssimo a sessão. Pesadíssima a sessão. Puxadíssima a sessão. A pessoa chorava e chorava e chorava de soluçar. Parecia que estava se desmontando. E todo mundo que estava ali na sala sentia a dor dela, mas ela teve coragem. E no final ela saiu renovada. O semblante da pessoa mudou. A pessoa conseguiu falar que conseguia sentir compaixão e amor pelo algoz dela, pelo abusador dela. Mas foi puxado o processo. A intervenção lá com o treinador que estava nos ensinando a técnica, nossa. E aí, como terapeuta, né, a gente tem que ter muita habilidade de acolher, de fazer a pessoa encarar os sentimentos, não fugir deles, enfrentar as sombras, encarar, sentir a dor, reviver tudo aquilo e conseguir ressignificar e tirar ela daquele estado de dor. Que é aí que está o grande diferencial entre um bom terapeuta, um bom profissional e um medíocre. Né? Quando eu falo medíocre, não no senso de inferior, mas no senso de mediano. Então, quando eu falo do verdadeiro perdão, eu citei esse exemplo do Radical Forgiveness, porque o verdadeiro perdão é isso. É você conseguir se mover para um estado de compaixão e amor por aquele que te feriu. Esse é o verdadeiro perdão. Esse é o único perdão. Todo o resto de perdão, ele é como se fosse uma coisa da boca para fora. Quando você chega numa etapa da sua evolução e você consegue olhar para trás e ver todas as pessoas que te feriram, te machucaram, e você consegue reconhecer elas como mestres na sua vida, que te ensinaram muito sobre a vida, sobre as pessoas e sobre si mesmo. E além disso, você consegue compreender por que elas fizeram isso. Por mais hediondo qualquer que seja a coisa que eles tenham feito contra você ou contra alguém, você vai se mover para um estado de divindade. Divindade, puxado, né, falar isso, mas sim, quando você consegue se mover para esse estado de amor incondicional por aquele que te feriu amargamente, você está num status de divindade. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus, o Criador, o universo, a deusa, chame como você quiser chamar, é perdão eterno, puro e visceral. É amor incondicional. Ele sempre dá uma chance. Sempre, não uma chance, mas várias chances, todas as chances, até que aquele espírito, aquela alma renegada se regenere. Não importa quantas encarnações ele tenha que fazer, quantos karmas ele tenha que aferir e pagar, mas toda a alma, não importa quão hediondo sejam os seus pecados, tem a oportunidade de ser perdoado, de perdoar e de continuar evoluindo. E, acima de tudo, de se perdoar. Porque é a nossa consciência a nossa maior julgadora. Por isso que uma das coisas que as pessoas esquecem é que não basta você se dedicar ao exercício do perdão ao próximo, mas ao exercício do perdão a si mesmo. Porque a gente também guarda muito rancor, muita mágoa, muito ressentimento em relação a si mesmo. A gente guarda muito rancor, muita raiva, muito ressentimento em relação a si mesmo. Você não tem noção. Então eu convido você a olhar para a tua vida, olhar para tudo que aconteceu e pensar: eu ainda ressinto alguém?
eu ainda tenho rancor, raiva, ou eu carrego algum sentimento de culpa, vergonha ou rejeição dentro de mim? E seja sincero, verdadeiramente honesto com você. Sincero e verdadeiramente honesto com você. Vá para esse lugar de sentir. Se alguém te feriu lá no passado e você fala, não, mas eu já perdoei isso, tá tudo bem. Olha isso de novo. Visita isso de novo. Lembra disso de novo. Revive aquilo e vê se você sofre com aquilo. Se você ainda se envolve emocionalmente com aquilo. Porque se você reviver alguma coisa que aconteceu, que você encarou como perdoada, que você perdoou, aí você vai reviver aquela memória e você sente alguma reação emocional negativa ainda em relação àquilo, é porque você não conseguiu perdoar totalmente. O verdadeiro perdão é quando você consegue olhar para essa coisa de novo, até conjurar, reviver isso na sua mente e ficar no estado de neutralidade em relação àquilo. Neutralidade e profunda compreensão. Então, na jornada do iniciado, na jornada daquele que busca a iluminação, a verdadeira evolução e despertar, a gente tem que fazer esse trabalho sujo. A gente tem que fazer esse trabalho sujo. E ele é dolorido, mas ele é essencial. Porque quando você perdoa, quando você faz esse perdão, fica muito fácil perdoar qualquer coisa que façam contra você. E você consegue transmutar mágoas muito rápido. E você começa a deixar o fluxo da sua energia vital, a energia que dá vida à vida, o fluxo da abundância fluir através de você com mais graça e leveza e mais potência, porque você tem muita energia desperdiçada e dispersa nos seus centros de sobrevivência, guardados com rancor, ressentimento, raiva, rejeição, arrependimento, culpa, vergonha. Então, é um trabalho difícil, eu sei, mas é necessário, se realmente você quer buscar a evolução, o despertar máximo.